Olá, turminha do quinto ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Maiara. Sou a professora Juliana. A gente é alunos do curso de Formação de Docente e hoje a gente vai dar aula para vocês da língua portuguesa. Eu vou compartilhar aqui um slide. Língua portuguesa, quinto ano. A gente vai trabalhar hoje sobre produções de texto. Como um professor ensina aos alunos a produção de texto? A gente separou aqui alguns passos que é importante para isso. O primeiro passo é a leitura. Então, todos os alunos que têm uma habilidade, assim, que têm o hábito já da leitura diariamente, têm mais facilidade em produzir texto, porque ele já está mais adaptado com as falas, com as escritas, com a ortografia, tudo que envolve tudo que está relacionado à produção de texto, né? O segundo passo, pensar no gênero a ser produzido. Deve-se pensar bem antes de elaborar um texto, né? Você vai ter que, nesse texto, elaborar o começo, o meio e o fim. Então, para quem se escreve, com que objetivo se escreve? Terceiro, conhecer sobre o tema que se escreve. Então, o aluno deve ter uma noção sobre o que está escrevendo, né? Não pode, assim, pegar e começar um texto sem ter as concordâncias que se pede, né? Para um bom texto, para poder ter, para quem for ler depois, ter um bom entendimento nisso. Quarto, trabalho de organização de ideias, né? Para uma produção de texto, ele é desenvolvido através de parágrafos. Então, ele tem o começo, que você vai ter que elaborar o início, e assim indo dando continuidade no meio e tendo concordância no final. Quinto, esquematização de texto. Sexto, a escrita, né? Você ter liberdade e não ter medo do que está escrevendo. Sétimo, leitura do texto. Oitavo, reescrita do texto final. Então, você vai reler esse texto mais que uma vez, né? Para você ter noção ali nas horas que precisa organizar algum erro, alguma pontuação, algum acento que faltou. É nessa hora que você vai reorganizar isso, né? A reescrita do texto final. Às vezes você escreve de novo, até ser de acordo com aquilo que você pensou, né? Em produzir no teu texto. Tipos de textos. Para a produção de texto, é importante também conhecer os tipos e as especificidades de cada um. São descrição. É o tipo de um texto que descreve situações, pessoas, objetos, animais e lugares. E é o caso das biografias, diários e relatos. Então, a biografia é onde você escreve um texto sobre você próprio, né, si mesmo, e tem o diário e tem os relatos. Essa é mais relacionada às descrições, né? Você descreve algo sobre si, algo sobre o seu dia, né? Relata. Daí a dissertação, usada quando se quer apresentar uma argumentação sobre determinado tema. Na dissertação, o autor emite sua opinião de forma implícita e indireta.
e pode usar, por exemplo, de dados e pesquisas para embasar seus argumentos. Então, na dissertação, usa-se argumentos, é mais argumentativo, né? Você pode fazer pesquisa, é um texto assim que você vai elaborar através de pesquisa, né? Vai ter uma base para elaborar ele. Você tira de uma base de algum lugar, alguma situação, de alguma opinião, então, ali, e dali você desenvolve o seu texto. Tem a narração, é utilizado quando se deseja narrar fatos, acontecimentos, histórias ou pessoas. Alguns elementos que não podem faltar nesse tipo de texto são espaço, tempo e personagem. Além disso, pode ser escrito em primeira pessoa, eu singular, ou nós plural, ou em terceira pessoa, ele singular, ou eles plural. Então, a narração é quando você vai estar contando um fato que já aconteceu, né? Uma história do passado, uma história do seu próprio passado, do passado de outra pessoa, um acontecimento que aconteceu durante o ano, que nem agora que a gente está vivendo na época da pandemia, do Covid. Futuramente você vai estar contando, narrando o que se passou durante essa pandemia, né? Então, assim esse é o tipo de texto narrativo. Agora a gente vai falar da ortografia, que faz parte de uma produção de texto, né? A ortografia oficial de uma língua é o conjunto de regras e padrões que definem a forma correta de escrita das palavras, de sinais de acentuação, dos sinais de pontuação. As regras ortográficas têm como base características etimológicas e fonológicas da língua portuguesa, encontrando-se convencionadas em acordo ortográfico. É consenso de muitos estudiosos e profissionais da linguagem que a aprendizagem da ortografia de qualquer língua depende muito da leitura, escrita, observação, dedicação dos falantes. Então, o que se trabalha a ortografia na produção de texto é a acentuação, os acentos todos corretos, no lugar certo, a pontuação, interrogação, exclamação, barra, tudo que envolve assim uma produção de texto tem relacionado também à ortografia, né? E nisso também, como já foi falado anteriormente, a leitura conta muito, porque através da leitura que vai pegando esses detalhes ao decorrer do tempo, né? Outra coisa também que envolve a concordância é a concordância verbal e a nominal. A concordância verbal é a concordância em números e pessoas entre o sujeito gramatical e o verbo. A concordância nominal é a concordância em gênero e número entre os diversos nomes das orações, ocorrendo principalmente entre o artigo, o substantivo e o objetivo. Concordância em gêneros indica a reflexão em masculino e feminino. Concordância em números indica a relação em singular ou plural. Concordância em pessoas indica a reflexão em primeira, segunda ou terceira pessoa. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de concordância verbal. Eu li, ele leu, nós lemos, eles lerão. Exemplos de concordância nominal. O vizinho, novo. A vizinha, nova. Os vizinhos novos, as vizinhas novas. Então, aqui a gente vai trabalhar os tipos de pontuações que contém na produção de texto.
Sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e a coerência dos textos, estabelecendo um sentimento ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. Os sinais de pontuação são ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos, vírgula, reticência e o travessão. Aqui a gente tem os exemplos dele na escrita, né? Como a gente vai utilizá-lo, vai ser utilizado eles no texto, na hora de produzir um texto. São os sinais de pontuação que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases. Vejamos quais são elas. Ponto final. Coloque ao final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e negativas. Bruna gosta de comer verduras. Ele não gosta de calor. Então, assim, o ponto final é usado, né, como se falou ali, em afirmativas ou em frases negativas, né? Quando você falou e pronto, terminou a frase, é ponto final. Ponto de exclamação. É usado para indicar que a frase expressa uma admiração, um medo, entre outros sentidos. Que cachorro bonito, que susto. Ponto de interrogação. É indicado para frases que expressam uma pergunta. Qual é o seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? 2 pontos. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo. Fui ao mercado e comprei 2 pontinhos. Frutas, verduras, álcool e carne. Pode apresentar a fala de um personagem, por exemplo. Luísa perguntou, 2 pontinhos. Onde está meu caderno de desenho? Aí tem a vírgula. É utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borrachas e agenda. No recreio, Carlos brincou de peteca. A vírgula ela é muito utilizada para você dar uma pause. Reticências são utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Tudo indica que sim, basta você buscar. Travessão. É utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre o personagem. Vejamos o diálogo a seguir. Aí é utilizado o travessão. Helena, você está vendo aquela estrela? Travessão. Qual, titia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver. É linda? Então, esse foi um pouco sobre a produção de texto que a gente veio trazer hoje para vocês, porque a gente não tem muito tempo para gravar o vídeo, o tempo é curto que foi dado, então a gente tirou aqui umas dúvidas, digamos, para quando for produzir um texto. Então, umas dúvidas, o que precisa, como que vai usar. Então, esses foram alguns exemplos para a produção de um texto. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. E é isso.